Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o Estatuto dos Servidores aqui do município de Passo Fundo. O Estatuto dos Servidores, que é a lei onde estão os direitos que vocês que vão passar neste concurso terão como servidores públicos aqui do município de Passo Fundo. Bom, começa o artigo 1º apresentando este estatuto, que também é chamado de regime jurídico dos servidores, é a mesma coisa, Estatuto de Servidores, regime jurídico, é tudo a mesma lei. E o artigo 3º vai dizer quem é servidor público, porque se esta lei traz o direito dos servidores, eu tenho que saber quem são os servidores, né? E os servidores do município são aqueles que ocupam cargo público. A pessoa legalmente investida em um cargo público municipal é servidor. O cargo público pode ser efetivo ou em comissão. Cargo efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. O cargo em comissão é aquele que não faz concurso para ingressar, mas é um cargo que a qualquer momento pode ter a exoneração. A qualquer momento pode ser exonerado o ocupante do cargo em comissão. Bom, o cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. E os cargos têm algumas características que estão previstas aqui no artigo 5º. A primeira é que o cargo é criado em lei. Se a prefeitura quiser criar um cargo público, tem que enviar um projeto de lei e somente se a Câmara de Vereadores aprovar que o cargo vai ser criado e passar a existir. Qual é a pegadinha que a banca pode fazer na prova? A banca pode afirmar na prova, por exemplo, que o cargo é criado por decreto. E aí estaria errado, porque para criar um cargo tem que ter uma lei. O cargo ele é criado com denominação própria, cada cargo tem uma nomenclatura, como esse cargo para o qual tu está concorrendo. É remunerado pelos cofres públicos do município, é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu vai assumir ao assumir o cargo, e ele pode ser efetivo ou em comissão, como a gente já comentou, como eu já expliquei, né? Que o cargo efetivo é aquele que se ingressa por concurso e se adquire estabilidade após 3 anos, enquanto o cargo em comissão é aquele que não faz concurso para ingressar, mas a qualquer momento pode ser mandado embora, pode ser exonerado. Bom, cargos em comissão destinam-se para funções de direção, chefia e assessoramento. Então, o cargo em comissão não é para fazer funções de concursado. Cargo em comissão, o município vai poder utilizar para funções de direção, chefia e assessoramento. Quando o município precisa de um profissional de uma área específica, para uma função técnica, a prefeitura vai ter que nomear mediante concurso público. O artigo 7º traz os direitos assegurados para o ocupante do cargo em comissão. Porque tanto são regidos por esse estatuto, tanto o concursado, ocupante de cargo efetivo, como esse ocupante de cargo em comissão. A diferença é que nem todos os direitos assegurados nesta lei aplicam-se para o CC. Tem alguns direitos que somente o concursado terá. E o artigo 7º diz quais são os direitos desta lei que são aplicados também para quem ocupa apenas um cargo em comissão, para quem não é concursado. E a banca pode perguntar na prova quais são os direitos do CC. Ele tem direito a um vencimento pelo cargo, claro, ele vai ser remunerado pelo trabalho dele. Ele tem direito ao 13º também. Tem direito de férias de 30 dias a cada ano, com acréscimo de 1/3, que é o adicional de férias, que todos recebem 1/3 junto com as férias. Tem direito ao abono família, se enquadrar na situação do artigo 170. A família tem direito ao auxílio funeral, caso o ocupante do cargo em comissão venha a falecer durante o exercício do cargo. E aqui estão as licenças asseguradas para o CC. O CC tem direito à licença prêmio, licença gestante, licença adotante, licença paternidade, licença saúde, licença remunerada por 8 dias, em caso de casamento ou falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda, tutela e irmãos. E quando o servidor ocupante de cargo em comissão for exonerado, por iniciativa da administração ou a pedido, é devido para ele o pagamento de férias vencidas ou proporcionais, acrescidas de 1/3,
e também o 13º proporcional. Quer dizer, quando o CC é exonerado ou pede exoneração, ele recebe em dinheiro as férias que ele não tirou, o período que já estava incompleto de férias, porque a cada 12 meses se recebe um mês de férias, né? Se ele ainda não tinha 12 meses, mas estava já alguns meses trabalhando, recebe férias proporcionais a esses meses já trabalhados. E também o 13º recebe proporcional aos meses deste último ano de serviço. E é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo quando a lei estabelecer alguma situação, como, por exemplo, trabalho voluntário. Bom, então aqui a gente viu os direitos do ocupante do cargo em comissão, e isso pode ser uma questão da prova. Sempre é bom saber quais são os direitos assegurados para o ocupante do cargo em comissão. Vamos avançando agora para o título 2 da lei, e esse título vai nos consumir bastante tempo, porque nós vamos conversar sobre todas as formas de provimento e vacância. Provimento são as formas de entrar em um cargo público. Vocês estão aqui estudando porque vocês querem um provimento em um cargo. E a vacância é o contrário do provimento. A vacância é quando eu saio do cargo. O provimento eu entro num cargo, na vacância eu saio de um cargo. As formas de provimento estão aqui no artigo 10 e as formas de vacância a gente vai ver depois lá no artigo 54. Bom, provimento é o ato de preenchimento de cargo público e é feito mediante ato da autoridade competente de cada poder. E aqui nós temos as formas de provimento. São elas a nomeação, a reintegração, reversão, o aproveitamento, a readaptação, a recondução e a promoção. Depois, lá no artigo 54, a gente vai encontrar as formas de vacância, que são as formas de sair do cargo. E é importante observar que a gente tem aqui a readaptação aparecendo nas duas listas, porque na readaptação o servidor vai sair de um cargo, vacância, e entrar em outro provimento. Por esse motivo, a readaptação aparece como forma de provimento e também como forma de vacância. O artigo 11 traz requisitos para provimento em cargo público. E a banca pode perguntar na tua prova quais são esses requisitos. O primeiro, ele é um requisito muito amplo, porque ele diz que pode assumir cargo público brasileiro nato, também o brasileiro naturalizado, e também o estrangeiro que tem igualdade de direitos. Então vejam que é bem amplo. E se a banca afirmar que somente o brasileiro ou somente o brasileiro nato pode assumir cargo público, está errado. Porque é o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado e também o estrangeiro com igualdade de direitos. A gente tem também como requisito a idade mínima de 18 anos. A banca pode mudar essa idade, né? Vocês sabem que a idade mínima para ocupar cargo público é de 18 anos. Estar no gozo dos direitos políticos, não pode estar com os direitos políticos suspensos. Estar quite com obrigações militares e eleitorais, vocês vão comprovar essa quitação com obrigações militares e eleitorais quando assumirem o cargo levando as certidões. No caso dos homens, tem que levar militar e eleitoral. No caso das mulheres, somente a eleitoral, porque as mulheres são dispensadas do serviço militar obrigatório. Essa certidão da Justiça Eleitoral vocês pegam no próprio site do TRE, que é uma certidão confirmando que vocês cumpriram a obrigação eleitoral de votar em todas as eleições, porque é obrigação comparecer às votações. Caso alguém não tenha comparecido, deve justificar o voto perante a Justiça Eleitoral e também vai estar com a certidão ok para assumir o cargo. Também deve provar a aptidão exigida para o cargo, ter condições especiais previstas em lei. Dependendo do cargo, eles podem exigir outros requisitos, como registro em conselho profissional, carteira de habilitação e assim por diante. E claro, né, para os cargos efetivos tem que se habilitar em concurso público para poder assumir o cargo, e por isso que tu está aqui estudando para conquistar o primeiro lugar e assumir este cargo. O concurso público é um processo desenvolvido para selecionar os candidatos para nomeação para os cargos efetivos, constituindo-se de provas ou de provas e títulos na forma do regulamento. Nos concursos públicos é vedada a limitação de idade para inscrição. Não pode ter uma limitação de idade na inscrição, salvo limitação fixada em lei de acordo com a natureza do cargo. Eles não podem colocar no edital
que só pode fazer concurso quem tem até uma certa idade, por exemplo. Tá, professor, mas eu vi um concurso uma vez que tinha limite de idade. Sim, tem alguns que tem quando a natureza do cargo exige. Por exemplo, concursos para a Brigada Militar aqui no estado, existe limite de idade. Porque o trabalho na Brigada Militar exige o vigor físico. Algumas guardas municipais aqui do Rio Grande do Sul também vão prever na sua lei um limite de idade, tranquilo. Pode, né? Nesses cargos que a natureza exige, pode. Agora, para a maioria dos cargos, não pode ter essa exigência. Só pode ter quando houver uma justificativa e tem que estar previsto em lei. E o prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Dentro do prazo de validade, o município pode convocar os aprovados no concurso. Geralmente, o município faz os concursos por 2, prorrogável por mais 2, porque aí durante 4 anos, qualquer vaga que surgir pode convocar os aprovados neste concurso. Então, o concurso é utilizado para as vagas que estão em aberto e também como cadastro reserva para vagas que surgirem. E se ao longo desses 4 anos surgirem novas vagas, porque servidores em atividade venham a se exonerar, se aposentar, a falecer, vão ser providas com o mesmo concurso, não precisa o município fazer um novo concurso. Quando terminar esse período total de validade, aí o município vai precisar fazer um novo concurso para poder nomear novos servidores. A nomeação, então, é o ato pelo qual a autoridade admite uma pessoa no exercício do cargo. E a nomeação pode ser em comissão, para os cargos em comissão, para os CCs, ou em caráter efetivo para vocês que vão passar no concurso público. Quando tu é nomeado, sempre vai seguir, claro, a ordem de classificação dos candidatos no concurso. Tu vai ter um prazo para comparecer e dizer: eu que passei no concurso, quero assumir o cargo. Este é o prazo de posse, que a gente vai encontrar aqui no artigo 21. Um prazo de 30 dias que tu tem para tomar posse. Então, se a banca perguntar na prova qual é o prazo para tomar posse, o prazo é de 30 dias. Nesse ato de posse, é o momento que tu é investido no cargo. É o momento que tu vai comparecer, trazer a documentação comprovando que preenche os requisitos e tu vai afirmar que quer assumir o cargo. Aí tu vai assumir o cargo nesse momento da posse. Depois que tu toma posse, tu vai saber em qual setor tu vai trabalhar e aí tu tem um prazo para começar a trabalhar, que é o prazo para entrar em exercício. O prazo para entrar em exercício, ele é de 10 dias e ele poderá ser prorrogado até o máximo de 30 dias por solicitação do interessado. Só que esse pedido de prorrogação tu vai ter que justificar para eles aceitarem, né? O prazo que a lei te dá mesmo são 10 dias. É possível prorrogar se a prefeitura ou a Câmara aceitarem. Então, 30 dias para posse, 10 dias para exercício. No exercício ainda tem aquela possibilidade de prorrogação. Bom, quando o servidor é readaptado ou reintegrado, não há posse. Por quê? Porque essas situações são situações que o servidor já ocupava um cargo. Então, quando ele volta para um cargo ou muda de cargo, pela readaptação ou reintegração, ele não vai precisar tomar posse de novo, porque ele já tomou posse quando foi nomeado lá no cargo público pela primeira vez. Na posse, vocês vão assinar um termo de posse, se comprometendo a observar fielmente os deveres e atribuições do cargo. Na ocasião da posse, também vocês vão declarar se exercem ou não outro cargo ou função, porque a gente tem aquela proibição de acumular cargos fora das hipóteses que a Constituição autoriza. Então, se tu tiver numa acumulação que é permitida, tu vai declarar isso. Por exemplo, tu já é professor em outro município, ou até mesmo aqui no município de Passo Fundo, ou no estado, e tu vai assumir um outro cargo de professor com compatibilidade de horários. Tu vai declarar que tu já ocupa um outro cargo que pode ser acumulado com este agora. Ou, em outro exemplo, tu vai assumir um cargo aqui agora que não é acumulável. Bom, aí tu vai declarar que tu não está em nenhum outro cargo, porque o teu cargo não é acumulável. Se tu está num cargo e vai assumir agora o cargo em Passo Fundo, tu vai trazer também a comprovação que tu já pediu a exoneração lá no outro cargo que tu ocupa, para poder assumir aqui o cargo em Passo Fundo.
É isso que nós temos, então, quanto à posse. São competentes para dar a posse o prefeito e o secretário municipal que for responsável pela gestão de pessoal. Geralmente é uma secretaria de administração ou nome parecido. O presidente e o secretário-geral da Câmara, no caso dos servidores do Legislativo, né? Claro, porque quando eu faço concurso para a prefeitura, quem vai me dar posse é o prefeito ou o secretário lá da administração. Quando eu faço concurso para a Câmara de Vereadores, quem vai me dar posse é o presidente da Câmara ou o secretário-geral da Câmara Municipal. A autoridade que dá posse sempre vai verificar se foram satisfeitas as condições legais para a investidura. No momento da posse, essa autoridade que vai te dar posse vai verificar se a tua documentação está toda certinha, se tu pode mesmo assumir o cargo. O prazo de posse, então, a gente já viu que é de 30 dias. E quando um servidor aqui do município passa num concurso para outro cargo, se ele está de férias ou licenciado, desde que não seja licença de interesse particular, esse prazo de posse é contado a partir do momento que ele volta ao serviço. Então, se eu sou servidor, estou de licença saúde, passei no concurso para um outro cargo e fui nomeado, se eu estou de licença saúde, eu vou comunicar, eu estou de licença saúde. Assim que terminar minha licença saúde, dentro de 30 dias eu vou comparecer e tomar posse. É isso. Aí quando terminar minha licença saúde, eu tenho esse prazo de 30 dias para tomar posse. Isso para quem já é servidor e está de férias ou licenciado. Para quem não é servidor, o prazo começa do momento que é nomeado, 30 dias. E o exercício é quando vocês efetivamente vão lá começar a trabalhar. É o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. E aqui, pessoal, a gente já viu então que esse prazo é de 10 dias, podendo ser prorrogado até o máximo de 30 por solicitação do interessado, a juízo da autoridade competente. Esse pedido de prorrogação pode ser recusado. Tu tem direito a 10 dias para entrar em exercício. Se tu precisar dos 30 dias, tu vai ter que explicar por quê. E se eles concordarem, eles podem te dar esses 30 dias. Muito bem. E o servidor que não entrar em exercício nesse prazo vai ser exonerado do cargo, né? Então tu vai ter que cumprir o prazo de exercício. Estabilidade, talvez o principal motivo para estarmos aqui estudando, né? Vocês querem passar no concurso e assumir um cargo público, porque vocês sabem que vão ter estabilidade. Após 3 anos, após 36 meses de efetivo exercício, vocês passando no probatório, que vocês vão fazer ao longo desse tempo, vocês são estáveis. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo, porque o cargo de vocês até pode ser extinto, mas se vocês são estáveis, vocês não são exonerados, vocês vão ser aproveitados em outro cargo. A avaliação probatória, que é o estágio probatório, é um instrumento legal pelo qual são avaliadas a aptidão e capacidade demonstrada pelo servidor no trabalho, né? E o servidor estável, depois que tu passou no probatório e adquiriu estabilidade, tu só pode perder o cargo naquelas 3 hipóteses que são as mesmas previstas no artigo 41 da Constituição Federal. O servidor estável só pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, que é uma condenação judicial à perda do cargo definitiva, da qual não cabe mais recurso, ou mediante processo administrativo que seja assegurada ampla defesa. Esse é o PAD, procedimento disciplinar, que está previsto nesta lei, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa. Essa terceira hipótese ainda depende de uma lei complementar para dizer como que ela vai funcionar. Essa lei complementar ainda não existe. Então, na prática, o servidor estável só pode perder o cargo nas 2 primeiras situações. Mas, para fins de prova, as 3 podem ser perguntadas. Então saibam que, de acordo com a lei, tem 3 formas de perder o cargo. Sentença judicial transitada em julgado, que é aquela decisão definitiva da qual não cabe recurso, um PAD que tenha assegurado para o servidor ampla defesa, ou ainda essa avaliação periódica, que é uma avaliação que vai continuar após o probatório. E se após o probatório o servidor tiver um desempenho muito ruim, poderá até perder o cargo, quando tiver uma lei complementar dizendo como que vai ser feita essa avaliação. Sobre a avaliação probatória,
sobre o estágio probatório. O estágio probatório é aquele período de 3 anos, 36 meses, no qual vocês vão ser avaliados por 6 quesitos. Eu gosto de brincar que o estágio probatório é a pedra que está no caminho de vocês para alcançar a estabilidade. Por que pedra, professor? É difícil passar no probatório? Não, não é difícil, é bem tranquilo de passar. Tá, professor, então por que tu está dizendo que é uma pedra? Porque se tu memorizar a palavra pedra, tu vai memorizar 5 letras. As letras P, E, D, R e A, que são as letras da palavra pedra, que também são as letras que iniciam esses 6 quesitos. P de pontualidade, E de eficiência, D de disciplina, R de responsabilidade e também de relacionamento e A de assiduidade. Então vejam que memorizar a palavra pedra ajuda vocês a memorizar esses 6 quesitos pelos quais vocês serão avaliados ao longo do estágio probatório. Então é isso, lembra que o probatório é a pedra que tu tem que passar para alcançar a estabilidade. E a banca pode te perguntar quais são os quesitos avaliados. E aí, se a banca trouxer na questão algum quesito que comece com outra letra, tu já vai saber de cara que está errado. Porque tu sabe que os quesitos do probatório são a pedra que vocês vão ter que passar. Muito bem, então é isso. É uma dica para vocês memorizarem esses quesitos. É condição para ser estável passar no estágio probatório, é claro. Durante os 3 primeiros meses do exercício do cargo, será oportunizado ao servidor treinamento e adaptação através do órgão de recursos humanos, não havendo preenchimento ainda do boletim. Nos teus 3 primeiros meses, eles vão te dar toda a instrução, treinamento, adaptação, e tu ainda não vai estar sendo avaliado, só depois que tu começa a ser avaliado no probatório. O probatório que deve ser cumprido no cargo efetivo por qual tu for nomeado, exceto se antes de completar o for nomeado para função gratificada. Se tu for nomeado para uma função gratificada, que a atividade é parecida com a do teu cargo, tu poderá continuar sendo avaliado nela. Bom, em caso de afastamentos legais superiores a 30 dias, a avaliação fica suspensa até o retorno do servidor, retomando-se a contagem do tempo anterior, inclusive para efeito do mês. Bom, então é isso que nós temos aqui. A gente sempre vai ter esse afastamento quando for por mais de 30 dias, a gente vai ter a suspensão do probatório, porque não tem como avaliar alguém que não está trabalhando. Quando termina o afastamento, continua o probatório de onde parou. Depois a gente tem aqui sobre a Comissão Especial de Avaliação, que é a comissão que acompanha o estágio probatório. Essa comissão vai fazer o acompanhamento dos servidores durante os 36 meses do estágio probatório, para ver como eles estão se saindo naqueles quesitos. Essa comissão é constituída por 3 servidores estáveis, de hierarquia igual ou superior à do cargo do servidor avaliado. Então, os servidores da comissão que vai te avaliar devem ter a tua mesma hierarquia ou até uma hierarquia maior. Alguém que é subordinado não pode avaliar o seu chefe. Então, quem vai avaliar vocês são pessoas que estão no mesmo nível hierárquico ou acima na estrutura organizacional. Não tendo servidor estável para isso, a comissão especial vai ser composta por servidores não estáveis ou nomeados para cargo em comissão. Bom, os detalhes vão estar em um decreto aqui nesta lei, é isso que a gente tem sobre probatório. Agora tem as outras formas de provimento. A reintegração é o retorno do demitido. O servidor que é injustamente demitido pode entrar com o processo e comprovar que foi injusta a sua demissão. Nesse caso, ele vai ganhar o direito de voltar para o cargo que ocupava, sendo ressarcido de tudo que deixou de receber em razão dessa injusta demissão. Quando acontece essa reintegração e o cargo não existe mais, o cargo que o servidor ocupava não existe mais, ele vai ser colocado em disponibilidade até acharem outro cargo para ele ocupar. E quando acontece a reintegração e o cargo está ocupado, quem tiver no cargo tem que sair para o servidor que foi demitido ser reintegrado.
E este ocupante do cargo pode ser reconduzido para o cargo de onde veio, caso tenha vindo de outro cargo, pode ser aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade. E este que sai não tem direito à indenização. Quem tem direito à indenização é somente o reintegrado. Quem tiver que sair do cargo não terá direito à indenização. Quanto à reversão, a reversão é outra forma de provimento, que é quando um servidor aposentado volta à atividade. Então, depois que foi aposentado o servidor, ele volta à atividade. Isso pode acontecer com o servidor que se aposentou por incapacidade, por invalidez. Nesse caso, se o servidor que foi aposentado por invalidez recupera a saúde, ele pode voltar a trabalhar. E isso se chama reversão. A reversão também pode ser a pedido. Quando um aposentado, após se aposentar, se arrependeu e quer voltar a trabalhar. Aí o aposentado tem que solicitar a reversão, caso tenha se aposentado voluntariamente. Tem que ser estável já esse aposentado. Então, tem que ser um aposentado que já tinha concluído o estágio probatório. E tem que ser dentro dos 5 anos após a aposentadoria. Quem é aposentado há mais de 5 anos não pode voltar aqui a pedido. Tem que ter cargo vago e concordância da prefeitura ou da Câmara, conforme o caso. Então é isso que nós temos, essas são as duas possibilidades do aposentado retornar. Interessante que não pode voltar o aposentado que já completou 70 anos de idade. Se já tem 70 anos de idade, não volta mais. Depois que vocês são estáveis, vocês não podem ser exonerados sem motivo, né? E mesmo que o cargo de vocês seja extinto, vocês não vão ser exonerados. Se o teu cargo for extinto, eles vão te chamar lá no setor de pessoal e vão te dizer: meu amigo, minha amiga, não precisamos de você agora. Vá para casa e fique esperando, você está em disponibilidade. Assim que tiver um cargo compatível com as tuas aptidões, a gente vai te chamar para voltar. Enquanto tu está em disponibilidade, tu recebe uma remuneração proporcional, menor, mas tu recebe alguma coisa. Assim que aparece um cargo parecido com o teu para que tu possa voltar a trabalhar, tu vai ser chamado. E esse retorno à tua atividade se chama de aproveitamento. Se tu for chamado para o cargo e não assumir o cargo dentro de 10 dias úteis, é tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade. Quer dizer, tu vai perder o cargo e vai perder a tua disponibilidade. Então, tu não pode se recusar, né? Quando tu está em disponibilidade, apareceu um cargo, tu tem 10 dias úteis para assumir ele. No aproveitamento, tendo mais de um servidor em disponibilidade e aparecendo apenas um cargo, tem preferência para voltar primeiro o servidor que está há mais tempo em disponibilidade. Em caso de empate, o que tiver mais tempo de serviço público municipal. E se eles tiverem o mesmo tempo de serviço municipal, o que for mais idoso. Então, são 3 critérios para escolher aqui quem vai voltar primeiro. Outra forma de provimento é a readaptação. A readaptação é uma mudança de cargo em razão de uma limitação na capacidade física ou mental do servidor. Eu estou no cargo A, não tenho mais condições de saúde de ocupar esse cargo. Em vez de me aposentar por invalidez, o município vai procurar um cargo B que seja compatível com o meu estado de saúde. E aí, em vez de ser aposentado, eu vou ser colocado neste cargo que é compatível ainda com a minha saúde. Isso é a readaptação, uma mudança de cargo em razão de uma limitação na capacidade física ou mental. Se o servidor não tiver condição de trabalhar em nenhum cargo, ele vai ser aposentado por invalidez, mas tendo condições, vai ser feita essa readaptação. E aí, promovida a readaptação, o servidor deve reassumir o cargo ou função em no máximo 10 dias. Tem ainda a recondução. E sobre ela a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.